Com seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos abrir o nosso projeto Casa Firme de hoje. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Deus e por isso estamos aqui. É o nosso foco, é para onde nós queremos ir, é para perto do Senhor e passar a eternidade junto do Senhor. Nós temos algumas notícias de como é o céu, Senhor. Não temos todas, mas uma coisa nos basta saber sobre o céu, que o Senhor está lá, que o Senhor, meu Deus, é aquele que a presença toma, inunda, transborda, e por isso nós queremos ir para o céu. Por isso que a nossa eternidade nós queremos passar lá. E eu peço, meu Deus, que enquanto não estamos lá, que tudo que tem do Senhor, palavras do Senhor, direções do Senhor, os meios que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos dê, nos mostre, nos ajude, que o Senhor traga até nós, meu Deus, e faça chegar até nós a Tua vontade, como o Senhor nos ensinou a orar, que seja feita aqui na terra a Tua vontade, como é no céu. Quer dizer, o Senhor mesmo nos ensina a cada dia mais transformar a terra, o lugar onde estamos, o ambiente onde nos encontramos, no nosso céu aqui. Parecer cada dia mais com o Senhor, olhar para o Senhor, aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Investir, meu Deus, nas coisas espirituais. Eu peço, venha ao nosso encontro. Derrama sobre nós a Tua unção, o que faz a diferença, o que nos faz sair daqui melhores do que entramos, meu Deus, é a unção que o Senhor derrama. É o poder do Senhor que nós podemos viver, receber, e não, meu Deus, apenas ficar com palavras que escutamos, mas com o Espírito que recebemos. E eu peço que assim seja com cada um de nós, que venhamos ficar com o Espírito do Senhor, o Espírito que recebemos do Senhor, o Espírito para ir, o Espírito para fazer, o Espírito, meu Deus, para resistir, o Espírito para permanecer, o Espírito para dar ao Senhor condições, o Espírito, meu Deus, para aprender. Eu peço que o Senhor nos dê Espírito, derrama sobre cada um de nós da Tua unção. Que o Senhor envie a cada um de nós para sermos os homens que o Senhor tem nos mandado, que o Senhor tem nos enviado para ser, tanto na nossa casa, na nossa família, como na Tua casa, como no meio da sociedade. Traz, meu Deus, até nós aquilo que ainda não entrou como entendimento, como um conhecimento revelado. Se falta ainda, meu Deus, informações que o Senhor nos dê por meio da Tua palavra, se nos falta experiências com o Senhor, que o Senhor nos proporcione, que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Eu peço a Tua unção sobre nós, eu peço o Teu poder, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor derrame poder, meu Deus, sobre esse culto, e não aqui só, apenas esse horário, mas que durante toda a Casa Firme, que o Senhor venha derramar da Tua unção. E que cada pessoa que vier buscar, meu Deus, seu crescimento espiritual e o crescimento, a salvação da sua família, que seja respondido, que veja a Tua glória, que viva segundo, meu Deus, o Teu poder. Eu peço unção, poder, eu peço graça do Senhor sobre nós e desde já eu Te agradeço por estar aqui, por poder mais uma vez, meu Deus, abrir esse trabalho, por poder crescer com Ele, contribuir com Ele. Eu peço que o Senhor abençoe a todos, a cada homem, meu Deus, que está aqui para ouvir a Tua palavra, a cada pessoa que esteja aqui, onde estiver agora recebendo a mensagem do Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor, meu Deus, nos atenda e nos abençoe. É o que eu creio e peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza.
Vamos aqui primeiro para 1 Samuel 19. Versículo 1. Vou ler o capítulo. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum, ao contrário. O que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama. Pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Ele contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul. E eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá.
Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi, e lhe responderam, em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. E despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso, o povo disse, Saul está também entre os profetas. Depois Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou, o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder-se de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse, seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, e pensou. Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi, eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi, amanhã é festa de lua nova e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo, até o final da tarde de depois de amanhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe. Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser, está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Disse Jonatas, nem pense nisso, se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou, quem irá contar-me se seu pai lhe responder asperamente? Jonatas disse, venha, vamos ao campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi, pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora, depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo, que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi, amanhã é a festa da lua nova, vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isto começou, e espere junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando num alvo, e mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele, as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro, não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele, olhe, as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor o manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então, Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ocupou o lugar de costume junto à parede em frente de Jonatas, e Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou, algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova,
o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. E meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir e ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova ele não comeu, entristecido porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para um encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino e lhe disse: vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou, sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Eu fiz questão de ler uma passagem um pouco mais longa, porque essa semana nós temos falado de processo. E o processo é aquela parte desagradável, é a parte demorada, é a parte, às vezes, até insalubre e a parte ingrata. Agora vamos aprender uma coisa aqui. Eu posso estar vivendo a fase da minha vida, em uma área ou em todas as áreas, ingrata. Isso não pode me tornar ingrato. Quem ouviu isso? Tem gente que se torna ingrata exatamente nessa fase. A pessoa se rende ao momento. Porque vamos lá, ontem ainda eu falei bastante de injustiça. Hoje eu só continuei a leitura que nós começamos ontem. Davi foi um homem que Deus derramou unção sobre ele, e essa unção fez toda a diferença. E quando o Davi recebeu unção de Deus, diga: Davi creu na unção. Por isso que você vê que depois daquela unção que o Samuel derramou sobre ele, ele começou a fazer coisas que na verdade eram proezas. Davi passou a fazer proezas. A fazer coisas como nós não vemos aqui outro que fazia como ele. E olha que o que ele fazia não era numa área, mas onde ele passava, Davi deixava uma marca boa. Davi servia bem. Davi não servia apenas, ele servia bem. E nós devemos ter esse slogan de vida. Eu não vou apenas servir.
eu vou servir bem. Vou servir bem a minha casa, a minha família. Vou servir bem a casa do Senhor. Vou servir bem ao meu trabalho, aquilo que foi colocado e confiado nas minhas mãos. Então, aí o que eu li aqui para você hoje? O Davi estava fazendo a parte dele. Mas várias pessoas foram passando. E o que é mais interessante, que talvez você leu toda a passagem e pensou, não, é uma palavra, não, a palavra ainda é de processo. Porque o mais interessante aqui é que o Saul teve um momento que ele ficou possesso. Possesso pelo quê, gente? Por demônio. Primeiro ele ficou possesso de demônio. Foi ou não foi? Ficou um espírito mau, a Bíblia diz. Possuiu ele. Que primeiro ele falou que ele ia matar Davi. Começou assim, né? Aí o Jonatas ouviu aquilo e falou, que isso, pai? Pai, que isso? Por que o Davi? O cara fez bem para você, o cara fez bem para Israel. Ele usou a expressão, ele trouxe muitos benefícios para você, o rei. Você está vivo hoje, você está em paz, porque ele foi o cara lá que encerrou aquela vergonha. 40 dias lá sendo esculachado pelo o Golias. Quem que encerrou com isso? Davi. Ou seja, se não fosse Davi, talvez estaria até aquele dia lá. E o Saul preso naquele lugar, e o exército preso naquele lugar, e aquela vergonha correndo. Israel está lá e não tem um homem que enfrenta o guerreiro Golias lá, o gigante Golias. Quem que pôs fim a isso? Davi. Um homem que creu, um homem que estava investido da unção de Deus. E ele creu nisso, tanto que ele se habilitou, e ele não só falou, eu vou lutar, ele foi e lutou. E o Jonatas trouxe clareza ao Saul. A gente precisa orar a Deus, pedindo que Deus envie Jonatas na vida da gente. Porque nem sempre a gente está com os nossos ouvidos espirituais livres, né? Desagravados. A Bíblia diz que quando uma pessoa não ouve é porque tem algum agravo nos ouvidos dela. E às vezes a gente precisa ter alguém. O Jonatas foi um articulador, assim, perfeito. O ministério do Jonatas, a gente vê que foi esse ministério, a missão do Jonatas foi essa missão de articulador. Hoje a gente usa e a gente ouve a expressão de articulação política, mas muitas vezes os meios e os métodos são os piores. É ou não é? Alguém chega em alguém e fala, estou precisando de voto, temos um projeto aí. Muitas vezes a articulação é assim, quanto você quer para aprovar? Mas não. Tem gente, inclusive, que precisa se levantar e usar o dom que Deus o deu de articulador. De fazer esse trânsito, sabe? Tem gente que tem essa capacidade, essa sabedoria, essa inteligência de conversar, de mostrar a pessoas sobre quem tem influência. Olha isso aqui, você não está vendo. Muitas vezes, em alguma posição da nossa família, nós devemos fazer esse papel. E aí, falando de homem, tem homem que tem que ser aquele articulador entre sua esposa e sua família. Quantos de nós fomos colocados para colocar em ordem uma família, uma casa? Tem gente que casou com uma moça, uma mulher, que a família era toda bagunçada. Precisava de um homem
Principalmente lugares onde você vê que tem muita mulher e não tem homem. E aí, sabe, aquela falta, né, de limites, aquela falta de uma segurança, e muitas vezes a falta de uma voz sensata, uma voz imparcial, uma voz racional. Eu já vi situações familiares em que você via ali. E às vezes não é só famílias que não têm homem, né, o que hoje é comum. Mas tem famílias que têm homem e o homem é um banana. Ali é um zero à esquerda. As mulheres lá mandam, desmandam nele, falam o que querem, ele sim obedece, se cala, não participa, não toma partido. E quando eu falo tomar partido, não é tomar partido, a gente não toma partido por pessoas. A gente precisa entender isso, inclusive. Daqui a pouco, nós, de novo, né? Agora é junho, julho, agosto. Daqui 2 meses começa o período de eleição. E aí é assim, né? É fulano ou fulano. A gente não toma partido por pessoas, a gente toma partido pelo que é certo e pelo que não é certo. Porque nenhuma pessoa é totalmente certa. Nenhuma pessoa é totalmente errada. É ou não é? Falando inclusive da política. Tem gente que vai apresentar boas propostas, mas você vê que ele está do lado errado. Ele está no projeto de governo errado. Então não adianta, o cara é legal, o cara é isso. Às vezes até você gosta, pode ser até uma pessoa próxima de alguma área da sua vida, aí, do seu trabalho. Mas peraí, o lado que ele está é o lado errado, eu não vou ficar desse lado. Então assim, gosto da pessoa, apoio a pessoa, mas o lado dela eu não apoio. Então o projeto dela eu não apoio. Então voltando para nós, eu preciso ser um Jonatas. Você precisa ser um Jonatas. E começando pela família, tem família que você vê que é toda bagunçada. Tem homens que eu vejo na igreja, que Deus colocou eles junto da pessoa que foi colocado, para que eles façam esse papel de articuladores, para organizarem, para colocarem ordem na casa, para colocarem ordem naquela bagunça que estava aquela família. Tem homens, inclusive, na igreja assim, que você vê aquele marido, aquele genro, aquele cunhado, aquele tio, que depois da vinda dele para a vida daquela moça com quem ele se casou, não só a casa dele, a família dele, né, que é ele e a esposa, e depois filhos, quando teve ou quando vier a ter. Não, mas ele chegou e aquela ordem que faltava em toda aquela família, ele chegou colocando. E a gente não chega colocando ordem com grito, né, batendo na mesa, é assim e tal. Não, a gente chega com discernimento, com sensatez e principalmente com o espírito certo. Porque quando você tem o espírito certo, você vê certo. Você vê o bem como bem. Você vê o mal como mal. Você vê o certo como certo. E você vê o errado como errado. Então, aí que está o problema de muita gente. Tem gente que está vendo as coisas distorcidas. Ou a pessoa está tão viciada já naquele sistema que ela já não discerne, ela já não difere as coisas, né? Ela está ali no meio, ela está ali dentro, então, não, é assim mesmo. E esse é um pensamento que a gente não pode aceitar quando passa algo de errado, que a palavra nos mostra que, de repente, o Espírito Santo toca o nosso coração em algo. Na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, na tua saúde, você percebe algo errado, de repente já vem acompanhado daquele pensamento. É assim mesmo, deixa. Não, é assim mesmo. Não, eu não aceito isso. Eu não sei o que fazer. Busca. Aquele que busca, encontra, acha. Aquele que pede, recebe.
Por que alguns não estão sabendo o que fazer? Ah, eu tenho que saber de tudo? Não, o que eu não sei eu peço para Deus. O que eu não sei eu busco. Mas quantos estão com esse pensamento fixo? Né? Ah, eu não sei. Ah, deixa, é assim mesmo. Nós temos que ser como um Jonatas. Não, eu sei que isso aqui não está certo. Ah, mas é meu pai. Ah, quem que vai enfrentar, né? Tem muito disso, né? Ah, mas meu pai é assim. Quem que vai enfrentar meu pai? Quem que vai falar? Não precisa enfrentar meu pai. Eu vou falar para ele. Eu vou contar com a ajuda de quem? De Deus. Eu posso estar diante de um tirano, ele estava diante do rei. Além de ser pai dele, era a maior autoridade que tinha no país. Mas ele pegou e disse, pai, mas está errado isso aí. Por que matar o Davi? Olha, o rapaz só fez o bem para você, ele não fez nenhum mal. Ele só trouxe benefícios para você e para Israel. Aí veja que nessa primeira instância, o Saul fez o quê? Ô filho, é verdade. Ah, você está certo. Não, eu juro que eu não vou fazer mal para o Davi. Saul. Achamos Davi lá então, está tudo bem. Aí vem o Davi. Davi vai tocar lá para o Saul, de repente, ele é dominado por um espírito maligno. Pega a lança dele, tenta fazer o quê com Davi? Matar ele, encravar ele na parede. E aí é onde eu volto para a palavra que a gente tem recebido essa semana do Senhor, de que olha o processo. Primeiro, o Saul pega uma lança e tenta encravar o Davi na parede. E o Davi, ele tem toda a habilidade, imagina, o cara está com uma harpa, vem uma lança contra ele, alguém, ele consegue, opa, aqui não, opa, aqui não. E não acontece nada com ele, nada. Aí o Davi percebe que aquele ambiente agora é hostil. Então aí ele começa numa série de pessoas e lugares que Deus coloca. Então, o primeiro foi Jonatas. Depois foi a mulher dele, a esposa dele, que era Mical. Depois foi o Samuel. Depois foi o Jonatas de novo. Só que durante todo esse período, o Saul estava determinado a matar o Davi. E aqui a gente precisa trazer a gratidão. Porque a nossa gratidão, ela sempre está sendo atacada. Porque a gratidão é a nossa maneira, é um dom que Deus dá a todos. Todos recebem isso. Alguns abrem mão, porque a gratidão ela está diretamente envolvida com a minha fé. Uma pessoa ingrata, ela está incrédula. Incrédula. Uma pessoa grata não depende do momento, depende da fé dela. E eu te mostro por quê. Davi, nesse momento, ele já tinha unção de rei. Ele servia muito bem a Saul, que era o líder dele, e a Israel, que era o povo dele, que era o povo de Deus, que Deus já tinha dito para ele que você vai liderar esse povo. Só que Davi não tinha o trono do rei, não tinha autoridade sobre as pessoas de rei, Davi não tinha salário, recompensa de rei, Davi só tinha as responsabilidades de rei, os direitos não. Está entendendo? Ele continuava agindo. Para com Israel, fazia certo. Para com Saul, fazia certo. E para com Deus, fazia certo. Só que aí Deus usa a maior autoridade para persegui-lo. Só que ao mesmo tempo, Deus mostra, e é isso que eu preciso pegar para a minha vida e você para a tua, que mesmo em momentos como esse,
quem quer viver isso? Quem quer passar por isso aqui? Ninguém. Ninguém quer passar por um momento de aperto, ninguém quer passar por um momento de uma dificuldade desse tamanho, sabe, que não tem lugar, você não pode ficar mais tempo, você não pode se estabelecer, você não pode desfrutar de coisas que você acabou de conquistar. O que ele tinha acabado de conquistar aqui que ele não pode desfrutar? Quem percebeu isso na passagem? O que Davi tinha recentemente conquistado e ele não pôde desfrutar? Casamento. Ele estava com a mulher dele lá, mas ele não pôde ficar com ela. Foi para casa, a mulher escondeu ele e tal, daqui a pouco ele teve que fugir. Olha que situação. Ou eu ganho, mas não levo. Eu recebo, mas não fica comigo. E nisso tudo nós vemos um propósito. Vai dizer, qual o propósito? Deus tinha que submeter Davi àqueles testes todos. Colocá-lo sob essas provas. E sabe como que a gente vê Deus? No Saul. O homem mais poderoso de Israel não conseguiu pegar um que não era. Ele era rei. Você vai dizer, mas como? Porque primeiro ele foi dominado por um demônio, depois ele foi dominado pelo Espírito do Senhor. Quer dizer, aqui Deus mostra para qualquer pessoa que tudo está sob, quer dizer, abaixo do controle de Deus. Eu acho isso por isso que eu fiz questão de ler 2 capítulos. Primeiro a gente vê o Saul dominado por um espírito que não era o de Deus e quis matar. Foi lá com uma lança para matar o Davi. Conseguiu? Não. Ah, mas como que ele é dominado por um mal, depois ele é dominado pelo espírito? Vamos falar. Na época não existia essa expressão, mas como se fosse hoje o Espírito Santo. Porque o espírito que estava em Samuel, que fez 3 grupos de mensageiros entrarem em transe que fala é como se a pessoa estivesse ali no espírito, esse em transe que fala. Depois, quem entrou em transe? O Saul, e ficou o dia inteiro deitado. Ele foi lá com um propósito, Deus pega, literalmente, o cara foi com sangue nos olhos, Deus pega e põe ele para dormir. Não está dizendo que ele dormiu, tá? Mas está dizendo que ele ficou o dia inteiro. De que jeito que ele ficou? Deitado no chão. Se você não vê Deus nisso, debaixo, em todo o processo mostrando, tá vendo? Eu estou nisso. Aí uma pessoa ansiosa, que estaria vivendo isso, ou que está vivendo isso, e que agora está ouvindo essa palavra e pensando, olha, minha vida é assim, às vezes chega tão perto algumas coisas, mas não acontece. Aí, de repente, eu tenho um refresco, eu tenho um alívio, mas aí volta a acontecer outra situação, da mesma área, na mesma área, mas não passa, não termina, porque ainda não é hora de terminar. Não é tempo de terminar. Por quê? Essa resposta é só Deus que tem. Que resposta Davi teve porque ele estava sendo perseguido? Qual a resposta ele teve? Ele merecia aquilo? Merecia? Ele fez para receber aquilo do Saul? Não. Ele não plantou para colher aquilo do Saul. Quer dizer, quando você não plantou e algo está acontecendo, se não é colheita, é processo. Se é processo, passa, porque no final dele você vai ter recompensa. Davi passou. Então, nós não vemos o Davi revoltado, amargurado, um Davi odiando. Nós vemos um Davi grato. Um Davi que fazia. E não é grato porque ele falava, não é porque ele comprou a camiseta escrito gratidão. Ou agora, gratitude. Não, é porque a atitude dele naquilo que lhe vinha à mão era boa. A maneira dele de se relacionar com as pessoas que ele estava se relacionando era boa.
ele não devolvia ódio, ele não devolvia murmuração, ele não devolvia má qualidade nas suas obras. O que vinha à mão dele, ele fazia bem, inclusive para o Saul. E essa é a parte onde algumas pessoas estão sendo reprovadas nesse momento. Reprovadas. Porque elas começam a ficar ingratas. Primeiro sinal de uma pessoa ingrata. Primeiro, coloca lá, no número 1, você gosta de anotar. Primeira sinalização de uma pessoa ingrata, que é uma pessoa incrédula, que é uma pessoa que não está agradando a Deus, que é uma pessoa que vai ficar mais tempo do que deveria no processo. Murmuração. Quer reclamar. A pessoa não vê o Jonatas da vida dela. A pessoa não vê a Mical. Pode não ser a melhor do mundo a Mical, mas ela ajudou ele. A pessoa não vê o Samuel. A pessoa não vê o Jonatas de novo, correndo risco. Sendo afrontado, sendo esculachado pelo pai dele, sendo ali humilhado. O pai do Jonatas jogou uma lança nele. Foi ou não foi? Está lá o pai dele comendo na mesa e o Jonatas, pai, mas o Davi é bom. Segunda vez já, segunda. O Davi é bom, não sei por que você quer, não sei por que você está com esse pensamento fixo. Imagina o pai dele lá, eu imagino uma cena dessa, porque eu já lidei com gente assim, né? Gente irada, nervosa, né? Rapaz! E o Jonatas lá, que isso, pai, que isso? Você não está vendo que seu reino nunca vai ser estabelecido? Seu tolo! Fica protegendo esse cara aí, ó. Ou seja, e o Davi, depois de a gente ver aquele acordo, aquele voto, e ó, não foi aqui não, ó. Não foi na boca não, ele cumpriu com aquilo. O Davi depois buscou o filho de Jonatas. Ali a família dele, e manteve a sua promessa, o seu acordo, quando depois ele cuidou, quando depois ele manteve, inclusive junto com ele no seu palácio, e deu tudo que era direito dele. Mesmo o menino não tendo mais condições, tendo ficado com uma deficiência por uma queda que ele sofreu, mas ele manteve. Mas na época que isso aconteceu, o Davi não estava falando do Saul, não estava reclamando da vida, reclamando do Saul. Não mudou, repita comigo, não mudou de atitude. Ele não mudou de atitude. Ah, tá vendo? Já que estão fazendo isso comigo, já que ninguém vê o que eu faço por esse país, já que esse rei não vê o que eu faço por ele, quer saber? Então agora eu vou dar a mesma troca, eu vou dar a mesma moeda, eu vou pagar com a mesma moeda. Agora eu vou ser mal com ele, agora eu vou ser mal com a família dele, agora eu vou fazer as coisas de mau modo. Ele fez isso? Não, isso é gratidão. É assim que cada um de nós temos que passar pelos nossos processos. Ah, mas eu não entendo por que o Saul está fazendo isso comigo. Não vai entender, isso você não vai entender. Quer perder tempo na vida? Quer perder tempo? Eu vou fazer um botãozinho azul aqui para você apertar. Quer perder tempo? Clica no botão azul. Fica tentando entender esses processos. Esses processos você não entende. Você passa. Aprenda isso. Você não entende. Por quê? Porque isso são mistérios de Deus. Como assim de Deus? São mistérios de Deus. Lendo tudo que nós lemos aqui, depois, na dúvida, leia de novo. Pega lá do capítulo 18. Pode pegar do 17, desde quando ele mata o Golias. E vai vendo a trajetória. Não faz nenhum sentido o que aconteceu com Davi. Não faz sentido. Se fosse naquela época que ele tivesse dormido com Betseba, faria sentido? Faria.
Opa! Aí, tá vendo, Davi? Aí, foi fazer o que não devia. Olha o que você pegou para a sua vida. Aquele tempo faria sentido. Nesse aqui, não. Esse aqui não faria, não. Esse aqui não faz. Então, nós só temos uma opção. Deus. E não fica dúvida quando nós vemos o mesmo Deus permitindo um Saul uma hora ficar mal, e depois ele mesmo deitando o Saul pelo Espírito que estava chegando perto de Davi. Quer dizer, Deus deixava o Saul chegar perto do Davi. Mas Deus não deixava o Saul tocar negativamente no Davi. Sabe aquela coisa? Esses dias ainda eu falei para uma pessoa, a pessoa tinha que assumir um trabalho, uma situação, e ela estava assim, com medo. Só faltava ela escrever na testa dela, eu estou com muito medo. O resto estava claro, ficava nítido. Falei, você sabe o que é bom disso aqui? A pessoa disse, não. Eu falei assim, com esse medo, você só tem uma forma de agir. A pessoa disse, qual? Eu falei, depender de Deus. Você vai depender de Deus. E eu falei, isso tem tudo para fazer você ter muito sucesso. Porque Deus não quer nisso aqui que você vá de forma arrogante, que você vá de forma autossuficiente, que você dependa dele. Você precisa de Deus, depender de Deus, contar com Deus, ver Deus nas coisas. O que você não vê Deus, não vai, não faça, não haja, não saia do lugar. E aí você vai ter sucesso. Então, foi como Davi. Davi via Saul chegar perto, mas não chegava nele. E quando chegava, ele estava bem. Igual quando ele foi tocar a harpa para o Saul. Ele chegou, o Saul estava bem. Mas durante o tempo que ele estava tocando, o Saul ficou mal, mas Deus não deixou ele atingir ele. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não fica revoltado, irado, nervoso. Não tenha palavras e atitudes de ingratidão. Com quem nesse momento está representando a parte ruim, dolorosa, onerosa do seu processo. Seja grato. Olhe e veja e perceba as pessoas, os ambientes, as peças que Deus está usando para te livrar, para te proteger, para te favorecer, para te apoiar. Tem gente que te apoia num conselho, tem gente que te apoia te dando algo, te dando uma oportunidade, tem gente que te apoia te dando comida, te dando dinheiro, tem gente que te apoia te dando oração, eu vou orar por você, vamos orar nisso aqui, vamos vencer isso aqui espiritualmente. Tem gente que te apoia se associando a você. E acredite, tem gente que te apoia se afastando de você. Tem gente que já nos ajudou e às vezes tem gente que está sendo ajudada agora, ajudada, quando alguém está se afastando dela. Mas como que alguém me ajuda se afastando de mim? Quando uma pessoa tem discernimento, ela entende que a presença dela vai impedir que a outra pessoa cresça como tem que crescer, porque enquanto determinada pessoa estiver perto dela, ela não vai romper, ela não vai crescer. A pessoa que tem discernimento e é guiada pelo Espírito Santo, o que ela faz? Opa, esse aqui é o meu momento de afastar. É o momento de eu afastar. Não. Para Deus poder fazer o que Ele tem que fazer na sua vida, eu vou me afastar de você. Eu vou deixar você ter as suas experiências. Eu vou acompanhar à distância. Eu vou te ajudar, mas não como você quer. Não como você deseja, mas como você realmente precisa. Eu tenho gente que já me ajudou muito perto em épocas, e depois me ajudou muito
se afastando de mim. E eu sou grato por isso. Sou grato por isso. Teve momentos na minha vida que a mesma pessoa, ela foi uma bênção, vem aqui. Mas teve um momento que ela foi uma bênção fazendo, vai. Vai, e assim, não olha para trás, vai. Às vezes, um pai precisa ter esse discernimento. Uma mãe precisa ter esse discernimento. Dependendo da situação, marido e esposa precisam ter esse discernimento. Ah, mas como é que eu sei se sou eu ou a minha esposa? É o mais forte que tem visão. Tem casais na igreja que resolveram o problema do casamento deles quando um dos dois tomou aquela atitude. Nós não funcionamos trabalhando junto. E era uma dificuldade para afastar. Quando um ia, o outro já não deixava, criava um meio, até ficava doente, né? Ó, ficava doente, entendeu? Não, fica, não. Até que assim, a pessoa fez algo como se ela soltasse uma bomba e tivesse que realmente afastar, né? Agora não tem jeito. Criou-se uma situação. E que bênção que foi, que bênção que foi. Não estou dizendo aqui, não pega um exemplo, não pega uma situação e trata ela como regra. Antes de dizer que tem casais que se afastaram, eu disse que tem que ter discernimento. Está entendendo? Discernimento. Então, tem casais que funcionam perfeitamente. Eles acordam juntos, levantam da cama juntos, almoçam juntos, trabalham juntos, vêm para a igreja juntos, vão embora juntos, ficam juntos até o fim do dia e dormem juntos. É perfeito, é maravilhoso. Tem casais que não. Ah, qual é a regra? Não tem a regra é o discernimento. Está entendendo? Tem gente que funciona o dia inteiro junto. Tem gente que não. Eu, por exemplo, eu acredito que se fosse para eu ficar o dia inteiro junto com a minha mulher, não funcionaria. A gente precisa de, sabe, tem aqueles momentos que precisa cada um na sua área, cada um com seus problemas, né? Porque tem pontos que a gente diverge muito de visão. Então, por exemplo, como que é bom um ponto dela? Às vezes eu não estou vendo algumas coisas, porque não faz parte da minha personalidade, não faz parte de uma área que de repente eu não conheça naquilo, ou que eu não quero e não devo me envolver. Eu pego, vou contar com a ajuda dela, eu vou recorrer a ela. Ó, me ajuda nisso aqui. Ó, eu quero que você entre nisso aqui, porque eu preciso desse lado. Ó, isso aqui não dá para eu, né, entrar, essa situação aqui, eu não me vejo, sabe, tem pontos aqui que são delicados, sensíveis, se eu falar não vai ficar bem, então me ajuda, entra comigo nisso aqui, participa comigo nisso aqui, ó, sua visão disso aqui para que é? Opa, é verdade, tá melhor que a minha, então vai, faz, me ajuda, me apoia. Ela tem a mesma coisa, tem áreas, tem coisas que ela não é dela, não é para ela, mas ela que está lidando. Então, ó, me ajuda. Ó, o que você acha? O que você pensa disso aqui? Ó, como que deve ser isso aqui? Não, isso aqui não é desse jeito que você está vendo, não. Ó, isso aqui, na verdade, é assim. Então, tem que ter essa flexibilidade. Mas eu sou assim, consciente que por mais que a gente está no mesmo lugar, no mesmo campo, eu, por exemplo, às vezes eu fico o dia inteiro sem vê-la, sem falar com ela. Tem aqueles momentos. Não daria conta de ficar o dia inteiro junto, o dia inteiro do lado, o dia inteiro ali tudo com ela. Eu não.
Mas eu conheço pessoas aqui que falam, não, eu não quero ter em lugar nenhum que minha mulher não está comigo. Não, eu não quero fazer nada se a minha mulher não estiver junto comigo. Eu vejo gente que às vezes evita fazer coisas, porque naquele momento a esposa não pode ir. Não, eu vou esperar, não, ela vai comigo, não, eu quero ela junto, eu quero... Tem coisas, por exemplo, que eu já sou da opinião contrária, tem coisas que eu não quero a mulher junto. E não é por nada de não pode saber, é porque não cabe. É porque é assunto de homem, situação de homem, problema de homem. Então, discernimento. E esse discernimento faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Davi teve. Davi teve o discernimento. Para quando ele devia estar junto, por exemplo, dessa amizade, que eu não vejo a Bíblia mostrando uma outra nesse nível, de Davi com Jonatas, que os desgraçados usam de forma distorcida, né? E é desgraçado. Quem usa a amizade de Davi com Jonatas para sequer pensar, a pessoa que pensa, né? E dá qualquer conotação de homossexualismo com essa amizade aqui, é desgraçado. Ou seja, essa pessoa ela faz tempo, se teve, faz tempo que está fora da graça de Deus. Não tem nada a ver. Aí os não, porque no final um deu um beijo no outro. Tem culturas que é comum o homem beijar o outro, óbvio, no rosto, né? Inclusive você vê uma cultura de homens até mais rústicos e brutos como os árabes, que é normal. Você vai em redutos aqui em São Paulo que tem árabes, libaneses, sírios, iranianos, tem lugares que às vezes eu vou, que tem situações de negócio, que tem muito desses. Você vê assim, o cara chega, ele tá, onde tiver, onde se encontra, ele se cumprimenta com um beijo. É normal. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui a Bíblia clara fala que um deu um beijo no outro, não fez nada além disso com o outro. Não teve nada além disso com o outro. Eles tinham uma amizade de alma. Era uma lealdade que transcendia o corpo dos dois. Eu sou leal, cara, se você está vivo, ou eu sou leal a você se você estiver morto. Está entendendo? As pessoas que usam os dois como exemplo deviam pegar o exemplo do caráter dos dois. E não inventar a mentira, mas pegar o exemplo do caráter, isso é lealdade. Isso é uma coisa que às vezes tem faltado na igreja. Lealdade. Assim, vou fazer isso. Faço mesmo, conta comigo. Não, isso aqui eu não vou fazer. Um foi leal ao outro. E aqui nós vemos ainda mais a gratidão do Davi com o Jonatas, para com o Jonatas, que não foi só enquanto ele estava vivo, mas depois até da morte dele, o respeito que ele teve por ele, né? Que foi uma pessoa que estava consciente. Eu estou na mão de Deus. Eu estou passando por um processo que Deus me submeteu e eu vou me submeter ao processo. E ele passou. E aí, mais uma vez, vem para cada um de nós. Tenha fé em Deus para passar pelo processo que você tem que passar. Tenha fé em Deus. Eu vou ler aquele versículo de domingo. Portanto, santos irmãos participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Fixa seus pensamentos, seu olhar em Jesus. Seja grato. Busque discernimento. Ore a Deus pedindo Jonatas. Senhor, coloca Jonatas na minha vida. Seja como um articulador, seja como um conselheiro, seja uma pessoa leal deste nível. Eu quero ter Jonatas na minha vida. Eu quero ser Jonatas na vida de pessoas.
Porque que bênção quando você tem alguém que você sabe, né? Que você pode contar com aquela pessoa, que o que ela falar para você, ainda que aquilo seja doloroso para você, mas ela está te falando melhor. Mas o que foi doloroso? O afastamento deles? Não foi doloroso? Não foi para eles que eram tão unidos, apegados? Agora não dá mais para a gente ter nenhum contato, nenhum relacionamento não, viu? Provavelmente não te vejo mais. Meu amigo, vai, não sei se a gente se vê mais não, mas é meu pai, mas não dá mais para confiar. E foi. Então aqui eu estou mostrando para você que seja na aproximação, no afastamento, seja quando algo vem, a gente tem. Se nós mantivermos o nosso pensamento fixo em Jesus, nós vamos ver o poder dele, o cuidado dele, o livramento dele, e vamos ver crescimento a cada dia, literalmente a cada dia, por estarmos na dependência dele, por estar sendo ele quem está nos sustentando, enviando as pessoas para uma coisa e enviando pessoas para outra. Porque ninguém está fora do controle de Deus, até o Saul. Quando ele lançou lança, estava no controle de Deus. Mas quando ele ficou o dia inteiro deitado no chão e não conseguiu chegar até o Davi, não estava no mesmo controle de Deus? Estava ou não estava? Eu sou o Davi de hoje, você é o Davi de hoje. Passa pelo processo que tem que passar. Não seja ingrato. Não murmura. Não reclama. Não olha para baixo. Não olha agora e coloca a culpa do que está acontecendo. Não coloca a responsabilidade no Saul. Nem tudo na sua vida tem um culpado. Inclusive você. Tem coisas que você tem que passar. E se passar, vai chegar onde Deus tem para você chegar. Vai viver e vai cumprir com o propósito que Deus tem com a sua vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Faça agora, já comece agora fazendo as orações que foram citadas aqui durante a palavra. Primeiro, peça discernimento ao Senhor. Senhor, me dá discernimento para que eu não seja enganado por uma emoção, por um sentimento que venha para me enganar. Senhor, faz com que eu seja como um Jonatas. Que eu seja esse articulador. Quantos aqui que estão se omitindo disso? Que na sua casa, na sua família, entre os seus parentes, ou mesmo no lugar onde Deus te plantou, Deus te colocou num lugar e você está vendo as coisas aí, sabe o que fazer, mas não, eu não quero me meter, não quero me envolver nisso, não. Seja o articulador que Deus quer que você seja. Seja o instrumento que Deus quer que você seja. De repente você olha hoje para a sua família e você pensa, meu Deus, que bagunça. Que bom que você vê que está uma bagunça. Coloque em ordem. Você vê que ninguém tem estrutura para lidar com o que tem que lidar. Você tem? Usa a estrutura que Deus te deu. Usa o conhecimento que Deus te deu.
Você está num lugar onde ninguém é bom no que faz, encabeça isso. Seja você o ponto fora da curva. Aquela pessoa que vai aumentar a média desse lugar, a produtividade desse lugar, que vai melhorar os resultados deste lugar. Eu estou vivendo um processo, eu estou passando por um processo. Passa por ele, mas passa mesmo. Passa com a sua mente, seus pensamentos fixos no Senhor Jesus. Agradeça pela palavra que Ele te envia. Agradeça pela companhia e a presença do Espírito Santo. Agradeça por ter essa palavra, exatamente essa, de hoje, de agora. Quantos que por meio dessa palavra têm condições? Saem daqui com condições de agirem diferente do que estavam agindo, do que estavam fazendo. De terem uma postura que vai constranger pessoas a mudarem. Uma postura digna, uma postura correta, uma postura forte. É como ainda no encontro de casais a bispa disse, o homem tem que ser fronteira, o homem tem que ser a cobertura, o telhado. O que cobre a sua casa, a sua família. O que é fronteira, que as pessoas sabem até aqui, não posso passar daqui. Não posso ir além daqui. O que eu faço? Ore a Deus agora e peça, Senhor, se eu ainda não sou esse homem, me ajuda a me tornar, porque eu estou vivo. Abraão começou uma mudança de vida com 75 anos. Isso é para fazer qualquer um de nós homens aqui, ter um avivamento aqui, ter um renovo. Meu Deus, eu não tenho 75. E não deixa o diabo agora te trazer incredulidade, não. Mas era outro tempo. Claro, era outro tempo. Ele tinha menos recursos, menos acesso, tudo era mais difícil, tudo era mais longe. Esse é outro tempo. Eu tenho a Bíblia, ele não tinha. Eu não preciso ficar esperando Deus aparecer. Para mim, eu tenho a Bíblia aqui para consultar. Eu tenho cultos aqui de toneladas que eu quiser assistir sobre um determinado assunto, que eu só vou lá na busca e digito, e eu ouço aquela palavra, e eu me espelho nela. Eu tenho condições. Eu tenho entendimento. Tem coisa que não precisa acontecer uma tragédia para a tua vida zerar. É só uma decisão certa. Não, isso aqui eu paro, isso aqui eu cesso. Eu vou pagar o preço agora para não repetir mais esse erro. Para de ser ingrato. Reconheça a Mical, reconheça o Jonatas, reconheça o Samuel. E aqui nós estamos falando de pessoas em 3 áreas diferentes. O profeta, reconheça, o Josafá disse, crede no Senhor vosso Deus e serão salvos, crede nos seus profetas e prosperareis. Não é especificamente uma pessoa, mas você tem aqui o Samuel, a igreja. Tem pregadores, conselheiros. Seja grato pelo Samuel. Você tem Mical, tua mulher. Mas minha mulher não reclama dela. Não murmura. Agradeça, reconheça, abençoa. Seja grato por ela.
Paulo diz que, assim como a igreja é pura, santa e inculpável, pela purificação da água, assim também a mulher deve ser desse jeito para o marido, pelo trato que o marido vai dar à mulher, pelas palavras que o marido vai dirigir à mulher e vai falar sobre a mulher. Um homem ingrato, que ele queria ter outro tipo de mulher, que a mulher dele fosse outra coisa, porque ele está olhando para a vida do ímpio, se espelhando na mulher do ímpio, e está olhando para a mulher do vizinho, a mulher do irmão, a mulher do primo, a mulher do amigo, e ele não reconhece a mulher que tem, não abençoa a mulher, não ora pela mulher, não cuida da mulher. Por que ele vai ter uma mulher diferente? Reconheça. Seja grato pela Mical da sua vida. Seja grato pelo Jonatas. Tem gente que Deus colocou no teu caminho e tem abençoado a sua vida. Tem gente que Deus tem colocado, já colocou e tem colocado no seu caminho para abençoar a sua vida. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um desconhecido que passou, esteja passando por um tempo na sua vida. Seja grato e seja o tipo de pessoa como Jonatas, que tem um período de começo, meio e fim na vida de algumas pessoas, mas esse período é um período que nunca mais vai ser esquecido. Tem gente que fica na vida da gente para sempre, fisicamente, e tem gente que fica na memória da gente eternamente, porque o tempo que passou foi um bom tempo. E eu oro aqui, Senhor, para que o Senhor levante no nosso meio Jonatas. Levanta Jonatas na igreja. Levanta Jonatas na nossa vida. Coloca Jonatas, meu Deus, na nossa vida. Pessoas, Senhor, que vêm para ajudar, para apoiar, para aconselhar, para proteger, para cuidar. Pessoas, meu Deus, que passam pela nossa vida e deixam uma marca e deixam saudade. Pessoas dignas, pessoas honradas, pessoas tementes, pessoas leais. Faz, meu Deus, de cada um de nós um Jonatas também. Que sejamos leais, que sejamos dignos, que sejamos pessoas com discernimento, pessoas sensatas, pessoas, meu Deus, de fé. Pessoas que são boas articuladoras e que articulam para o bem, para o crescimento, para a proteção dos que devem ser protegidos, para frear aqueles que precisam ser freados. Faz de nós, meu Deus, pessoas com esse tato, com essa atuação, pessoas para serem articuladoras em famílias, pessoas para serem articuladoras no trabalho, pessoas para serem articuladoras políticas de forma digna e correta. Esse lugar, esse país, esse tempo carece de pessoas assim. E eu oro para que o Senhor levante no nosso meio. Levanta. Como Eliaquim, que o Senhor levanta e sustenta, levanta Jonatas também. Abençoa pessoas, meu Deus, que tem Jonatas já ao seu lado, na sua casa, no seu trabalho, que tem Jonatas, meu Deus, entre seus contatos, com quem de tempo em tempo fala, dá ouvidos, ouve, meu Deus, de quem é amigo. E eu peço, meu Deus, que o Senhor nos use como Jonatas também. Mostra para cada um o processo que está e que deve passar por ele, e não fugir dele, não adiá-lo, não murmurar nele, não ser ingrato, mas olhar para o Senhor, manter os olhos, os pensamentos fixos no Senhor, para crescer, para avançar, meu Deus, porque a cada dia que nós passamos pelo processo, nós avançamos no nosso propósito, nós chegamos mais perto do que o Senhor tem para nós, até viver tudo que o Senhor tem para nós. E eu oro para que com essa atitude de fé, de gratidão, para que com obediência, para que com os pensamentos fixos no Senhor, cada um passe, cada um viva e cada um veja, meu Deus, a tua glória.
eu abençoo cada homem, eu abençoo cada pessoa que está aqui. Eu declaro a unção do Senhor sendo derramada, como Davi recebeu a unção, que cada um de nós também recebamos da tua unção, para darmos, meu Deus, atos, atitudes de obediência que te agradem. E que por causa deles o Senhor possa nos cobrir, nos favorecer e nos abençoar. É o que eu creio e declaro em nome de Jesus. Amém.